Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender conceitos sobre polígono regular. Então, quais são esses conceitos? Soma dos ângulos internos, o valor do ângulo interno, número de diagonais, a soma dos ângulos externos e o valor do ângulo externo. Então, a soma dos ângulos internos, qualquer polígono que eu tiver, eu posso dividir em triângulos. No caso do quadrado, eu vou dividir em dois triângulos. E como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, a soma dos ângulos internos do quadrado vai ser igual à soma dos ângulos internos dos dois triângulos. Como cada triângulo a soma é 180 graus, então eu tenho 180 graus aqui, 180 graus aqui. Então a soma dos ângulos internos do quadrado inteiro vai ser 180 mais 180, que vai dar 360. No caso do pentágono, eu posso fazer 3 triângulos dentro do pentágono. E da mesma forma, cada triângulo tem a soma de 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono todo vai ser igual à soma dos ângulos internos dos 3 triângulos. Então, vou ter 180 mais 180 mais 180. E se eu tiver um hexágono, a mesma coisa, só que o hexágono eu vou ter 4 triângulos. Da mesma forma, cada um, a soma é 180. Então, a soma dos ângulos internos do hexágono inteiro vai ser 180 mais 180 mais 180 mais 180 e por aí em diante, para o eneágono, para o decágono, para o heptágono, vai ser sempre assim. Então quer dizer que a fórmula geral vai ser sempre 180 vezes quanto? Vai ser vezes o número de lados menos 2. Por quê? Porque aqui o quadrado tem 4 lados. Eu fiz 180 vezes 2. O pentágono tem 5 lados. Eu fiz 180 vezes 3. Então, quer dizer, vai ser sempre o número de lados menos 2. E por que isso? Porque se eu pegar esse vértice aqui, eu não posso fazer um triângulo com esses dois lados, esses dois vértices que são consecutivos a ele. Só vou fazer com esse aqui. No pentágono, se eu pegar esse vértice aqui, eu não posso fazer um triângulo nem com esse, nem com esse. No caso do hexágono, também, eu peguei esse vértice aqui. Eu não posso fazer um triângulo nem com esse vértice, nem com esse vértice, e por aí em diante. Então, para qualquer polígono, para qualquer vértice que eu pegar, eu nunca vou conseguir fazer um triângulo com os dois vértices consecutivos. Então, por isso que a fórmula vai ser 180, que multiplica n menos 2, onde o n é o número de lados. Se essa é a soma dos ângulos internos e o polígono é regular, com todos os ângulos iguais, então, se eu quiser calcular o ângulo interno, só o valor do ângulo interno, eu vou pegar a soma e vou dividir pelo número de lados, porque o número de lados é igual ao número de ângulos. E todos os ângulos têm o mesmo valor. Então, um ângulo interno vai ser 180, que multiplica n menos 2 sobre n, que é o número de lados. Então, essa aqui é a soma dos ângulos internos, essa aqui é a soma só do ângulo interno, é o valor do ângulo interno. E para as diagonais, o raciocínio é parecido, porque se eu quiser fazer diagonal em um polígono, é sempre uma reta que vai ligar um vértice ao outro. Então, no caso do quadrado, para cada vértice, eu vou poder traçar uma diagonal só. Daqui para cá, esse daqui para cá, esse daqui para cá e esse daqui para cá. Se fosse o caso do pentágono, de cada vértice eu posso tirar 2 diagonais. Uma daqui para cá, uma para cá. Se eu pegar essa daqui para cá, daqui para cá. E assim por diante. No hexágono, para cada vértice eu posso tirar 3 diagonais. E assim por diante. Então quer dizer que para cada vértice eu vou poder traçar
o número de diagonais vai ser o número de lados menos 3, porque o quadrado tem 4 lados. Para cada vértice eu tracei uma diagonal só. O pentágono tem 5 lados. Para cada vértice eu desenho 2 diagonais. E no hexágono, com 6 lados. Para cada vértice eu desenho só 3 diagonais. E assim por diante. Então quer dizer que o número de diagonais vai ser o número de lados menos 3. Por quê? Porque se eu pegar esse vértice aqui, eu não posso fazer uma diagonal para ele mesmo, nem para esse lado, nem para esse. Então, eu não posso fazer diagonais para 3 vértices. No pentágono, eu não posso fazer, se eu pegar esse vértice aqui, eu não posso fazer uma diagonal para ele mesmo, nem para essa, nem para essa. Então, também são 3. Então, isso acontece para cada vértice. Então, se eu quiser fazer o número total de diagonais, eu posso multiplicar esse número pelo número de lados. Mas se eu fizer isso, se eu pegar esse vértice, eu desenho uma diagonal daqui para cá. Se eu pegar esse vértice, eu desenho uma diagonal daqui para cá. Mas na hora que eu pegar esse, eu vou desenhar essa daqui que já foi desenhada. Se eu pegar essa aqui e fizer para cá, eu também vou pegar uma diagonal que já foi feita. Então, se eu simplesmente multiplicar pelo número de lados, eu vou achar o dobro do número de diagonais, porque eu vou contar cada diagonal 2 vezes. Então, tem que dividir por 2 essa multiplicação. Então, a fórmula geral do número de diagonais de um polígono vai ser n que multiplica n menos 3, como eu falei, para cada vértice. Eu faço n menos 3 diagonais e estou multiplicando aqui pelo número de lados, que é igual ao número de vértices. Só que se eu fizer só isso aqui, então eu vou achar o dobro do número de diagonais. Então eu divido por 2. Então essa aqui é a fórmula do número de diagonais de um polígono regular. A soma dos ângulos externos, essa é a mais fácil delas. Por quê? O que é um ângulo externo? Um ângulo externo é aquele ângulo que eu faço com prolongamento do lado do polígono. Então, para o pentágono, esse aqui é um ângulo externo, esse aqui é outro ângulo externo, esse aqui é um ângulo externo. E como o polígono tem os lados iguais e os ângulos iguais, ele está sempre escrito dentro de uma circunferência. Então quer dizer que se eu somar todos os ângulos externos de qualquer polígono, eu sempre vou ter 360 graus. Então não precisa fazer conta. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono regular vai ser sempre 360 graus. Agora, essa aqui é a soma. Para eu achar um ângulo externo só, aí então eu vou pegar 360 e vou dividir pelo número de lados, porque se os ângulos são iguais e o número de ângulos é igual ao número de lados, para eu saber um ângulo externo só, para eu calcular o valor de um ângulo externo só, eu vou pegar 360 e vou dividir por n, que é o número de lados. Então, esses são os conceitos mais importantes do polígono regular. Se você quiser assistir outras videoaulas, é só clicar aqui em cima. Se você quiser visitar o nosso site, é só clicar aqui embaixo. Se você quiser se inscrever no canal, é só clicar aqui no canto. Obrigado, até a próxima aula.